Muito obrigada. Bom dia. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Maria Luzia, porque o fato de estar aqui não foi somente graças ao convite dela, mas também porque em 2012, depois de uma exposição que ela fez em Bogotá, foi que começamos a estudar a questão da dívida na Colômbia. Então, por causa dessa intervenção, nós estamos aqui e isso é produto do nosso trabalho. A segunda pessoa que eu gostaria de agradecer é o meu colega de trabalho, porque o trabalho que ele vai expor aqui é um resultado de todos os esforços que fizemos ao longo de 4 anos no nosso país. E também gostaria de confessar que eu me sinto muito honrada de estar sentada aqui nessa mesa com grandes palestrantes e também com os convidados internacionais que estão sentados aqui, porque são pessoas que eu usei como fonte de leitura durante 4 anos e isso para mim representam ideais políticos e acadêmicos muito importantes e como vocês podem ver, eu estou um pouco nervosa justamente por causa disso. Bom, a apresentação que eu trago tem como propósito mostrar somente que na Colômbia, pouca notícia chega na República, as notícias não chegam, mas enfim, as dívidas elas têm um papel importante desde muito tempo, porque desde o início se pagava com títulos ativos aqueles que eram possuidores de dívidas internas e hoje em dia é feito como uma fonte de financiamento, ou seja, você tem a origem da causa ou uma fonte de financiamento de conflitos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre os antecedentes da dívida na Colômbia e por isso eu gostaria de voltar um pouco à independência. Eu sei que aconteceu em 1800, então vale a pena falar sobre isso por causa dos conceitos que eu trago aqui, como por exemplo, uma citação de Carlos Marx sobre a citação original, porque existem países como a Inglaterra, por exemplo, que tiveram um papel muito importante em termos de dívida na colonização do nosso país. E, em nosso caso, as dívidas estão presentes desde as guerras pela independência, que foram a fonte de financiamento. Aqui, por exemplo, eu trago uma tabela onde vocês podem ver que esses eram os valores que eram entregues e o outro eram os que eram cobrados. Ou seja, como a Inglaterra, nessa época, era a hegemonia em nível internacional, então utilizavam esse poder hegemônico e cobravam muito mais do que haviam entregue. E vale a pena destacar que a dívida que vocês veem aqui, que começou a existir desde 1920, só pôde ser paga até 1903 devido aos inúmeros excessos de pagamentos que tivemos e que aí podemos ver um pouco esses antecedentes dos planos de ajuste, porque com esses credores nós temos que fazer pactos e convênios onde também se incluía os valores que eram recebidos, por exemplo, pelo tabaco ou pelo café, que eram usados para pagamento de dívidas. Como já mencionei nessa dado que tem aqui, eu não vou ler tudo porque é muito longo, nós podemos ver como, por exemplo, a Colômbia foi um dos primeiros países latino-americanos a adquirir empréstimos da Inglaterra. E esses empréstimos que foram adquiridos pela Grande Colômbia. A Grande Colômbia era composta pela Colômbia, Panamá, Equador e Venezuela. Logo, quando em 1830 começaram a fazer a separação das repúblicas, sobretudo Equador e Venezuela, então essa dívida que nós tínhamos com a Grande República também foi dividida devido à porcentagem e com base na divisão territorial. Então, conforme podemos ver, que era a Colômbia, que era o país com maior território e maior população, ficou com 50% da dívida que existia naquele momento. Além das dívidas que se adquiriram para a Guerra da Independência, o nosso país também teve várias guerras em nível interno, e essas guerras em nível interno também foram financiadas pelas dívidas. Conforme vocês podem ver, os picos que temos ali na tela correspondem aos períodos com maiores guerras internas entre o nosso país, o que podemos dizer que podem chegar a dívidas ilegítimas, porque não foram dívidas que foram contribuídas, aliás, não constituíram o progresso do nosso país, mas sim renderam muitos sacrifícios da nossa população. Esse gráfico eu mostro porque eu quero evidenciar como que em 1870, mais ou menos, começa a cair a dívida externa
E a dívida interna, isso é muito importante porque o crescimento dessa dívida interna vai estar muito aparelhado com a adjudicação de terras que estavam em nome no Estado para poder pagar esses títulos de dívida externa. Bom, essa adjudicação vocês podem ver como a primeira antecedente das adjudicações de terra a grandes assentados ou pessoas que pertenciam à elite financeira que tinham em seu poder títulos de dívida interna. Então, através dessas adjudicações, se constituíram os grandes possuidores de terra. Nós, na Colômbia, temos um problema de concentração de terra que é bastante alto e esse é um fator transcendental no nosso país. Então, vale a pena destacar também que isso não aconteceu, não fez apenas por vontade do governo, mas também está na nossa lei desde 1923. Conforme vocês podem ver nessa tabela, vocês veem apenas o número de concessões que foram dadas aos cultivadores, o número de hectares ou de quilômetros quadrados, como é o caso dessa gráfica. Ele é maior do que o número de hectares que são concessionadas a pessoas que têm bônus de dívida externa, incluindo pessoas que têm bônus de dívida interna, não precisam ser nacionais, mas também podiam ser estrangeiros naquela época. E aqui nós podemos observar exatamente o mesmo, que seria a quantidade de títulos de territórios que foram entregues com base nos dívidas interiores ou internas. E aí vocês podem ver que são dívidas feitas. Bom, se nós começamos a olhar, começamos a ver a história, então, hoje, depois de mais ou menos da Primeira Guerra Mundial e com base no contexto interno, muda-se a hegemonia e aí nós começamos a ficar subjugados à hegemonia americana. Vale a pena ressaltar isso porque foram várias as condições que os Estados Unidos impuseram ao nosso país por causa dessa preponderância. Em primeiro lugar, é preciso destacar a missão Câmara, que aconteceu no nosso país, onde foi destacada o desenho do nosso Banco Central, como ia funcionar o nosso Banco Central. Também temos que destacar que até 1920, quando chegou a hegemonia desse país na nossa nação, houve um período de prosperidade que é chamado de a prosperidade do DEB. Por que essa propriedade? Por que essa se chamou assim? Porque tudo que foi feito nessa época foi feito em dívida. E dívida com quem? Com os Estados Unidos. Então era o progresso da dívida. Outra coisa é que nós somos caracterizados como um país bom DVD. E isso nós vamos mostrar um pouco depois. Porque, por exemplo, quando a América Latina está em crise até a década perdida, como falou a Patrícia anteriormente, nós como nação não entramos numa crise realmente de dívidas. Porém, nós implementamos o programa Bacon para que assim pudéssemos ter uma boa popularidade diante dos nossos devedores. E em virtude disso, com os Estados Unidos, nós assinamos 2 grandes planos de financiamento que fazem com que nós tenhamos bases limitares dos Estados Unidos no nosso território, como foi no caso do Plano Colômbia, e foi quando nasceu o narcotráfico, e agora tem um outro plano que é o Plano Paz na Colômbia, ou Paz Colômbia. Outro ponto importante falar sobre a implementação do Consenso de Washington e a Constituição Política de 91, que é a atual. E isso fez com que nós funcionássemos, fosse tratado como a neoliberalização do ordenamento jurídico na Colômbia. E como eu disse, nos anos 80 nós não estávamos em crise, mas começamos a aplicar as medidas para que pudéssemos nos tornar bons devedores diante dos nossos credores. No nosso país vale a pena destacar que esse processo não chegou no nível como chegou em outros países, como no caso da Argentina e do Brasil, porque no nosso modelo econômico ele está determinado pela elite dominante no nosso país, e nesse momento a nossa elite dominante, tínhamos os proprietários de café, de fazendas de café, a quem não tinha interesse de o desenvolvimento maior da indústria, porque eles não queriam ter concorrência nesse setor. Então, eles frearam o nosso processo de industrialização por substituição e importação, e aí nós chegamos a ter não chegamos a ter essa crise por causa disso. Mas, além disso, nós temos uma aplicação, ou seja, nós acolhemos literalmente as 10 destinações de Washington,
Washington nesse ordenamento político da Colômbia. E vocês podem ver na gráfico que as 10 recomendações do Consenso de Washington, a Colômbia aplicou 9 de 10. E eu vou cortar um pouco isso, porque senão eu vou tomar muito tempo, mas aqui nós temos alguns momentos dentro do desenho legislativo de 90 a 98 e nós encontramos leis taxativas, onde vocês podem ver a implementação desse processo de Washington. De 90 a 91, com alguns programas de modernização e uma reconfiguração do bloco do poder, e depois os poderes dominantes já não eram mais os assentados, e sim eram conglomerados econômicos, ou seja, uma família que tinha presença em várias áreas econômicas do nosso país. Hoje em dia nós temos 8 grupos econômicos que têm presença tanto nos meios de comunicação, como no setor industrial, como no setor bancário. Também temos a Constituição da Colômbia, que vale ressaltar, porque no nosso país, a nossa Constituição do nosso país, ela é uma garantia dos direitos fundamentais por um lado, mas aí depois de um certo artigo, a partir do 100, aí ela estabelece a ordem econômica neoliberal. E aí nós encontramos primeiro uma blindagem ao pagamento da dívida. Pode-se diminuir qualquer outra porcentagem dentro do orçamento nacional, exceto da dívida. Isso está na Constituição. Também temos a propriedade privada e liberdade econômica como direitos protegidos pela Constituição. E também temos a privatização dos serviços públicos nessas disposições, que foram aprofundadas a partir de leis no marco de 92 a 98. Dentro das leis que foram desenvolvidas nessa época, eu gostaria de destacar a Lei 41 de 1990, que é a Lei de Saneamento Fiscal em relação ao narcotráfico. Como tal, a Lei 49 é uma lei de 90, é uma lei de saneamento fiscal, e aí nós vemos como incentivo a nacionalização de muitos dinheiros que se encontravam no exterior para poder obter mais fundos para todas essas reformas que vinham com a Constituição de 91, implementação do Consenso de Washington. Esse era dinheiro que vinha, por exemplo, dinheiro repatriado de atividades como, por exemplo, tráfico de pessoas, narcotráfico. E, além disso, dentro das disposições que temos na lei, foi estabelecida a salvaguarda de 5 anos para poder estudar a origem desse dinheiro que foi repatriado. Depois vamos falar da consolidação do sistema da dívida na Colômbia e uma dividocracia. E isso eu recorro aos trabalhos que foram feitos em países como a Espanha, por exemplo. Nós entendemos como a dívida e o sistema de dívida, ele serve para levar o dinheiro público para o setor privado. Então nós temos aqui, primeiro, que observar como foi feito o aumento no aumento da dívida pública no nosso país, e encontramos vários picos, ou seja, a parte de orçamento geral que vai para esse serviço aumentou ao longo dos anos, e em contrapartida também aumentou o serviço da dívida, que é o serviço que se dedica à educação e saúde. Aqui eu vou mencionar uma crise financeira e bancária que aconteceu em 99 a 2000, que foi a crise de UPAC. O PAC era uma taxa para os créditos de imobiliários e estava indexada com a taxa de indexação da inflação. Então, quando nós vemos essas taxas que começaram nos anos 70, e aí quando chegou a reforma dos anos 90, a nossa inflação aumenta, e aí então aumenta essa taxa da UPAC. O que acontece é que, ao aumentar a taxa da UPAC, todos os créditos imobiliários aumentaram em cerca de 150%, e muitas das pessoas entraram em não pagamento de UPAC, o que fez com que a carteira vencida subisse, e muitas dessas pessoas, depois de uma crise, ficaram sem onde morar, porque os bancos tomaram suas casas porque estavam com crise de não pagamento, e isso acabou gerando uma crise financeira, e os bancos foram salvos pelos bancos colombianos, mas que todavia não se tornaram bancos públicos. Em vista dessa crise que nós tivemos no ano 2000, a Colômbia fez um acerto com o Banco Econômico, o Fundo Monetário Internacional. Só que dentro de todas as exposições que nós aplicamos com o Acordo de San Diego com o Fundo Monetário Internacional, o que vale mais a pena destacar é a regra fiscal e o marco fiscal de meio prazo, a sustentabilidade fiscal e o superávit primário.
E uma razão importante é ver como a sustentabilidade fiscal gerou uma reforma na nossa Constituição para ser introduzida no artigo da Constituição, ou seja, hoje em dia, no artigo 334 da nossa Constituição, nós temos a sustentabilidade fiscal como um princípio orientador da nossa Constituição e também legislativa. O que causou isso? Bom, a partir daí se implementa um instrumento que tem um impacto fiscal, a partir do qual o ministro da Fazenda, o procurador e o ministro da área correspondente pode ir até uma alta corte e dizer, bem, a sua sentença não pode ser procedente, porque primeiro temos que ver os recursos que temos que ver para executá-la. Isso já aconteceu no nosso país e está acontecendo atualmente. Eu acredito que aqui essas são as notícias que chegaram, mas nós tivemos uma espécie de crise territorial no nosso país. E essas crises, elas são vistas por causa desses impactos fiscais, porque quando as altas cortes querem conceder esse direito do uso desses territórios a essas comunidades, o que elas fazem o Ministério da Fazenda diz, ei, já não podemos mais fazer isso porque nós não temos dinheiro para poder responder essas questões. Como nós podemos ver, as implicações desse acordo com o FMI são vistos imediatamente no orçamento do ano 2000, ou seja, o FMI assinou um acordo em 1999, mas já no ano 2000 nós vemos uma grande redução do que seriam questões relacionadas à educação, saúde e aumento na dívida pública. Agora eu vou falar sobre o que seria o estado da arte do nosso país. Bom, da dívida do nosso país. Eu gostaria de destacar 3 casos especiais. Primeiro, a crise no preço do petróleo. E isso nós fazemos porque, em primeiro lugar, até 2006, mais ou menos, a nossa matriz econômica começou a mudar e o setor extrativo começou a ganhar maior importância dentro da nossa economia, ou seja, nós nos tornamos praticamente totalmente dependentes das rendas que vinham dessas atividades. Quando o preço do petróleo cai, então gera-se vários efeitos. O primeiro, uma avaliação do peso colombiano, ou seja, a nossa dívida interna e externa que estava em dólar aumenta por causa dessa desvalorização e também alguns escândalos. A partir daí também nós vemos que se reduz a renda do Estado porque há uma diminuição nessas atividades extrativas e as empresas que faziam essas atividades adquirem dívidas monumentais, se declaram em bancarrotas e aí o governo é quem vem e salva essas empresas e essas dívidas então se tornam públicas. Além disso, o nosso país também enfrenta a crise do petróleo, não optou em aumentar a sua matriz energética e produtiva, mas ao invés disso ele aumenta ainda mais o extrativismo. Daí agora nós temos o acordo Bom, nós falamos de pós-acordo e não pós-conflito. Por quê? Porque no nosso país nós ouvimos um pós-conflito, ou seja, nós estamos vendo um aumento dos grandes conflitos que temos estruturais no nosso país. E falamos de pós-acordo porque isso aí foi um acordo de paz que foi assinado entre o governo e as FARC e agora estamos em implementação. Eu gostaria de destacar essas notícias, que são 2 notícias do nosso país, que falam, em primeiro lugar, esse é o Banco Mundial que diz mais empréstimos para a Colômbia. E os extratos que vos trago é que em 17 de fevereiro foi assinado um novo acordo com o Banco Mundial e o que disse o Banco Mundial é que nós, como Colômbia, vamos ter esse novo empréstimo porque nós temos uma boa popularidade diante dos credores. Ou seja, a Colômbia é um dos países que tem o melhor gestão macroeconômico e o melhor histórico de gestão de dívida na América Latina. E é reconhecido como um sistema bancário um dos melhores sistemas bancários do mundo e tem uma grande reputação. E outra notícia que eu trago é sobre o Fundo Monetário Internacional, que diz que vai dar um crédito de mais de 11 bilhões de dólares na Colômbia para poder financiar o pós-conflito. E isso também aconteceu uma semana depois da assinatura do acordo
acordo de paz, eles dizem, aliás, uma semana antes da assinatura do acordo de paz, eles disseram, se vocês assinarem ou não, nós vamos dar esse empréstimo, porque essa seria uma garantia que o país tem que cumprir em suas condições econômicas, porque a primeira coisa que o nosso presidente Juan Manuel Santos disse foi, aqui se negocia tudo menos o nosso modelo econômico. Para quê? Bom, é isso que eu digo, ou seja, isso seria uma garantia e aqui nós podemos ver a situação da dívida na Colômbia em nível atual. Nós dissemos, bom, e é possível falar realmente de uma paz, justiça econômica e ambiental, em que situação nós estamos? Então, conforme podemos ver, o serviço da dívida a questão da dívida sempre vai aumentar muito mais do que o crescimento do nosso produto, do nosso orçamento geral e também do PIB, o que é bastante alarmante. E essa é a situação da dívida atual no nosso país, onde nós vemos que prepondera a dívida interna. A dívida interna, claro, também está em dólares, o que também nos preocupa esse aumento e também porque as elites financeiras e comerciais do nosso país, ao terem essas dívidas internas, exercem uma pressão maior sobre o nosso governo. Bom, nós vemos os saldos da dívida bruta do governo nacional central e esse é o nosso orçamento geral, para 2018, que está em processo de aprovação, dos quais cerca de 22,5% vai ser usado para pagamento de dívida. Ou seja, é um número muito maior do que é dado para educação, saúde, segurança social, seguridade social. Juntos, nós também vemos um déficit do governo nacional central, onde essa é uma tabela que foi estilada pelo Ministério da Fazenda, que diz que nós temos que ir recortando até chegar a essa meta em 2023. E isso está refletido em um recorte bastante importante em nível de educação. Se essa tecnologia, aliás, isso tem uma implicação na tecnologia e também na questão de esportes. Nos últimos anos, os nossos desportistas dizem, nós representamos o nosso país, mas não temos dinheiro para poder pagar o nosso patrocínio. E aqui nessa tela ele fala sobre como uma rede financeira de pequenas pessoas conseguem controlar tudo, não somente pessoas, mas também pessoas, estados, todos são escravos que estão nas mãos de banqueiros. Para concluir, eu gostaria de destacar que nós, como países, estamos perdendo o nosso território e a nossa soberania, que está nas mãos das instituições financeiras internacionais. Aqui eu destaco uma proposta que foi feita por um representante da Câmara, um deputado, que na verdade é um homem que trabalhava conosco, onde ele solicita que na Lei Nacional de Orçamento se introduza uma auditoria da dívida a partir do Ministério da Fazenda e da Controladoria Geral da Nação, com o apoio da Academia Nacional, para que assim nós que já trabalhamos desde a plataforma cidadã em dívidas com os direitos, para nós é um avanço bastante importante. Também eu trago essa foto que é do meu grupo de pesquisa e investigação e eu gosto de destacar porque é a juventude, assim como a esperança de um bom futuro que nos trouxe até aqui. Muito obrigada.